Olá, como vão? Tudo bem? Hoje nós vamos dar mais um início aqui à segunda lei de Newton e nós vamos apresentar ela de um modo bem simplificado, aquele caráter de revisão mesmo, né? Para fazer você entender ela melhor, tirar qualquer trauma que você tenha trazido do colégio, lá do seu ensino médio, né? Porque geralmente aqueles bloquinhos na física, eu sempre escuto isso dos meus alunos nesses mais de 20 anos de sala de aula, eu sempre escuto esse trauma, é muito recorrente de aluno falando assim, nossa, eu tenho pesadelo com aqueles bloquinhos da física e etc e tal. Não, acabou. Aqui você vai tirar, vai exorcizar todo e qualquer trauma que você tenha com os famigerados bloquinhos da física. Bom, para isso a gente precisa dar muito conceito intuitivo, né? A gente precisa ter uma noção certa de como a física funciona, sobretudo a mecânica clássica, que é essa mecânica aí que dá vazão à lei de Newton, tá? Que dá que as leis de Newton são válidas, que são leis, né? Se é lei, tem que obedecer, né? As coisas não estão nem abaixo nem acima delas. Então, a gente vai fazer o seguinte: a primeira coisa quando se trata da segunda lei. Opa, deixa eu mudar essa cor aqui, porque começar já de roxo não é uma boa ideia. A segunda lei de Newton. Como é que ela funciona? Onde que eu vou aplicar? Geralmente é aí que o aluno se embola. Porque nos vídeos anteriores a gente tratou de situações de equilíbrio, né? Principalmente quando a gente estava analisando basicamente a primeira e a terceira lei de Newton, né? A primeira fala sobre o equilíbrio de corpos, né? Só tem duas situações onde isso acontece, ou no repouso, velocidade igual a zero, ou no MRU, movimento retilíneo uniforme, ou seja, um movimento em linha reta com velocidade constante, sem presença de aceleração. A aceleração é nula, zero. Aqui a aceleração entra. Aqui a gente tem a presença da aceleração, tá? Ela é diferente de zero. Perfeito? E para essa aceleração ser diferente de zero, ela gera, diferentemente do que a gente viu nos vídeos passados, um desequilíbrio, tá? Desequilíbrio. E se tem desequilíbrio, uma coisa tem que ser automática na cabeça de vocês. A somatória de todas as forças nessa situação não é mais igual a zero, ela é diferente de zero. Tá aí. Bom, mas quais são as situações onde essa somatória de força dá diferente de zero? Bom, vamos colocar as condições aqui. A primeira a gente acabou de fazer aqui, ó. A aceleração existe, é diferente de zero. Tá? O movimento, ele é variado. Dentro do movimento variado, nós temos dois casos particulares. Movimento retilíneo uniformemente acelerado, onde a aceleração é positiva, ou seja, maior que zero, e no movimento retilíneo uniformemente retardado, onde a aceleração é negativa, ou seja, menor que zero. Esse MRUA, o móvel, o carro, seja lá o que for, ele ganha velocidade à medida em que o tempo passa. No MRUR, o carro ele perde velocidade à medida que o tempo passa. Mas prestem atenção, o A e o R. Esse U é de uniformemente acelerado e uniformemente retardado, né? Seguindo a sequência do nosso raciocínio aqui. A palavra uniformemente, ela dá a impressão de que uniformemente acelerado, ele está sempre ganhando velocidade de um mesmo tanto, de uma mesma quantidade, né, de forma fixa. Já o MR e o R, ele está sempre perdendo velocidade de um mesmo tanto, né, de uma mesma quantidade.
Ou seja, num carro está pisando no acelerador, no outro você está pisando no freio, mas sempre de maneira uniforme. Prestem atenção, são casos particulares, tá? Lembrando, né, não custa lembrar lá da nossa cinemática, eu ainda não coloquei vídeo sobre cinemática, mas eu ainda vou fazer uma revisão bem criteriosa a respeito disso. A aceleração, ela é a variação da velocidade em função da variação do tempo, tá? Para aqueles que já viram um pouco noções de cálculo de limites e derivadas, ela é o limite de V menos VO sobre T menos TO com TO tendendo a zero, o tempo inicial partindo do zero. Perfeito? Bom, vamos pensar mais aqui numa situação bem simples envolvendo a segunda lei de Newton. Uma outra coisa que a gente não pode, bom, se tem aceleração sobrando na situação, tem que ser automático também na cabeça de vocês. Tem força sobrando, cara. Ou seja, força, vamos definir aqui primeiro. Força é a noção de empurrar ou puxar um objeto, tá? E essa força que a gente vai, evidentemente, chamar por um vetor F, ela é diretamente proporcional à aceleração. Mas como assim, Fernando? Bom, vamos pensar numa situação bem simples. Eu que fui professor a minha vida inteira e tal, nunca ganhei muito bem. Todo carro que eu dirigi na minha vida foram carros velhos. Então, vamos colocar o Fernandão aqui num carro. Bom, o meu carro tem que ser um carro assim com um design bem moderno, né? Tipo assim, um caminhão. E esse carro tem massa M, ok? Só que o meu carro, por ser velho, quebrou, né? Como diria aquela música da Paralamas, carro velho pra quê? Se é pra ficar no caminho, é preferível não ter. Pois é. Aí eu tô lá, indignado, passo uns alunos lá, falo assim, ô Fernandão, deixa eu te dar uma força aí, cara. Vamos fazer esse carro seu pegar no tranco? Vamos. Então chega um aluno número 1 lá e faz uma força que eu vou chamar de força 1. Bom, o carro que estava parado em repouso, ele começa a sair daquela posição inerte e ganha uma velocidade bem assim, discreta, né? Bem irrisória, mas ganha. Então, ele saiu da condição de repouso e ganhou velocidade. Isso implica que apareceu uma aceleração aqui bem discreta também, que eu vou chamar de aceleração 1. Ou seja, o estudante 1 provocou a aceleração 1. Mas aí, como o estudante só anda em bando, chega um outro estudante lá, fala assim, ó, Fernandão, vamos lá, vamos fazer esse negócio pegar. Aí chega com a sua força F2. O carro, então, ele que estava bem vagaroso, ele ganha um pouco mais de velocidade, ou seja, tem uma nova aceleração na parada. Essa aceleração eu estou chamando de aceleração 2. Chega um terceiro estudante, pô, vamos pegar aqui de azul. O estudante chega lá, faz a sua força F3. Aí o que acontece? Aparece também uma aceleração 3. Tá? Eu não sei se vocês estão percebendo, mas aqui, à medida em que eu vou tendo forças, eu vou também desenvolvendo acelerações. Ou seja, o somatório das forças que está aqui, o somatório das forças, ele está sendo diretamente proporcional ao somatório das acelerações. Não é verdade? Então pensa bem, vamos pegar F1, F2, F3 e vamos colocar num F único. Então eu vou colocar aqui tipo um vetorzão gigante aqui, representando essas três forças aqui, tá? Então um F de vermelho aqui. Nossa, mas ficou horrível essa seta gigante, mas tudo bem. Então vai ser o F total. Beleza? E, da mesma maneira, o F total criou a aceleração total. Então, está aqui a aceleração total. Esse F total, na verdade, ele está aqui. Deixa eu apagar aqui e apagar a aceleração também. Vamos botar ela de vermelho para respeitar. Esse F total é aqui. E a aceleração total, idem. Para tirar esse sinal de proporção e transformar numa igualdade, a gente tem que inserir uma constante.
O que ficou constante durante todo o percurso? A massa do carro. A massa do carro não mudou. Então é ela que a gente vai inserir aqui. Meus amigos, parabéns! Vocês acabaram de deduzir de uma forma bem simplória, mas bem eficiente, a temida segunda lei de Newton. Tá? Só que nos livros, esse F total, ele aparece como resultante. Ele é carinhosamente chamado de resultante. Resultante é igual a massa vezes a aceleração. Pronto, tá aí. Ou seja, se a situação está em desequilíbrio, isso implica que tem resultante sobrando, tem força sobrando. E se tem força sobrando, meu caro, a aceleração também está sobrando. Então, aqui está uma definição bem simples da nossa segunda lei de Newton. Perfeito? Bom, mas você definir segunda lei de Newton é legal. O bom é aplicar. Então, vamos aplicar em situações simples? Então, deixa eu colocar aqui, ó, situações simples. Situações simples. Eu não sei se vocês estão escutando um barulho de uma máquina, alguma coisa assim. Aulas gravadas de casa tem esse problema, né? A gente sempre está lidando com o inesperado. Bom, vamos pegar uma situação 1 aqui. Sempre aquele bloquinho danado, né? Tá aqui um bloco M em repouso. E danada, hein? Tá em repouso. Aí chega um camarada lá, faz... Bom, vamos colocar a primeira coisa que a gente sempre coloca. Peso. O peso, olha gente, peso é uma força que aponta para o centro da Terra. É a massa do corpo vezes a aceleração, segundo a lei de Newton. Só que essa aceleração, no caso, é a da gravidade, tá? A gente já viu que, vídeo passado, vai estar o link aí para vocês, onde tem peso, e se esse peso está apoiado num plano horizontal, nós vamos ter uma normal igual ao peso aqui, também dada por mg. Beleza? Só que aí chega um camarada e começa a puxar esse corpo com uma força F. Ou seja, ele saiu da condição de repouso e entrou em movimento. Lembra do caso do carro que eu acabei de falar? Pois é. Então, a minha missão nisso aqui, em todo exercício que envolva a lei de Newton, primeira coisa, tá em equilíbrio? Tá, então o somatório de força é zero em todos os pontos e tal, pá, só tem duas situações, velocidade igual a zero ou MRU. Não está em equilíbrio? Segunda lei na parada, porque se não está em equilíbrio, está sobrando força em algum lugar. Se está sobrando força, está sobrando acelerações, tá? E eu tenho que procurar a danada da resultante de forças em cada situação que envolva desequilíbrio. Bom, para calcular essa resultante de força, eu tenho que saber para onde que o bloco está indo. Ou o bloco ele está indo para lá, ó. Ele está indo para lá. Segue meu dedo aí. Olha se não está na mesma direção desse vetor F aí, ó. Olha lá para você ver. Então, a resultante de forças está para cá. Se a resultante de forças está para cá, nossa, mas minha letra está horrível, hein? Se a resultante de forças está para cá, eu tenho que fazer resultante total é igual a massa total vezes a aceleração total do sistema. Ô, cachorro chorando! A resultante total é o quê? É o F menos o que atrapalha o F. Tem alguma força se contrapondo a F nessa situação? Tem não, filho. Então o F, ele é soberano. Ele tá firmão na parada aí, é ele que manda na situação. Então é F menos nada. Vou até escrever aqui nada, porque assim que o aluno pega as coisas. F menos nada é igual a massa da situação, que no caso é essa massa M aí, vezes a aceleração que ele adquiriu. F menos nada é F mesmo. Então F é igual a MA. Ah, que beleza. Olha aí. Tranquilo demais, né? Vamos botar aqui os sinais de vetor, né? Porque isso faz parte da elegância do exercício, né? Bom, essa foi a situação mais simples. Agora, e se tiver alguma coisa se contrapondo ao F?
se tiver uma força que se opõe a F. Geralmente a gente chama essas forças de resistência, forças de atrito, tá? Então vamos na segunda situação aqui, onde existe a influência. Vou anotar aqui para ficar mais didático. Influência do atrito. Como assim, Fernando? Olha, atrito tem dois tipos, tá? Então vou colocar aqui dois tipos. O primeiro tipo de atrito é o chamado atrito estático. O próprio nome já fala. Atrito estático, ou seja, o corpo está estático, ele está em repouso, ele não sai do lugar. Opa, repouso. Primeira lei de Newton, somatória de forças dá quanto? Zero. E o atrito cinético. A palavra cinético, eu ia falar a palavra cinética. A palavra cinético quer dizer o quê? Movimento, tá? Aí, ele já não está mais, se ele não estiver em MRU, vale lembrar isso aí, qualquer outro movimento que não seja MRU, que MRU é exclusividade do equilíbrio. Se não for MRU, ele está com força sobrando. Então tem resultante na parada e eu vou precisar calcular. Bom, então vamos ver uma situação aqui. Eu ainda estou no exemplo 2, exemplo 2A. Eu tenho aqui velocidade igual a zero, corpo em repouso, que significa somatório de forças igual a zero, no meu famigerado bloquinho, que está aqui. Ó. Vamos fazer o chão aqui, plano horizontal. Faz de conta que isso é horizontal, hein, galera? Tá aqui a minha massa M, beleza. Tá aqui o meu peso P, sempre comece pelo peso P, dado por mg. Tá aqui a minha normal N, igual ao peso nesse caso, né, galera? Porque somatório de forças no eixo Y aqui tem que ser zero, então normal é igual ao peso. O camarada faz a força dele, que eu vou chamar agora de F1. E o corpo não sai do lugar. Se o corpo não sai do lugar, o cara está fazendo uma força, é porque tem algo que está segurando essa força, contrabalanceando essa força, equilibrando essa força. Equilíbrio! Equilíbrio! Ok? Essa força eu vou chamar de força de atrito 1. Bom, aplicando a primeira lei de Newton, né? Somatório de forças aqui dando zero, somatório de forças em Y é igual a zero, logo normal é igual ao peso, e somatório de forças em X também é zero, ou seja, o F1 ele é igual ao FA1. A força 1 que está sendo feita ela é igual à força de atrito 1. Tá? Então, aqui está o resultado da nossa resultante. Resultante igual a zero. Vamos colocar isso aqui. Resultante nula. Beleza? Qual é o atrito que está aqui? Atrito estático. Atrito estático. Ei, cachorrada que não para de latir, gente. Viva a cachorrada. Bom, vamos ainda nessa mesma situação, tá? Então, eu vou colocar agora uma situação 2B, onde eu vou fazer uma força agora, tá lá, o meu mesmo bloquinho de massa M, apoiado aqui horizontalmente numa superfície qualquer. Ele tem peso P? Tem. Então, o peso aponta para onde? Ele aponta para o centro da Terra, tá aqui. Ele tem, então, uma normal em reação, terceira lei de Newton na parada, normal tá aí. E ele tem agora uma força que nós vamos chamar aqui de força F2. Veja bem, essa força F2 agora, ela é maior que aquela força F1 que nós vimos aqui em cima, tá? Então essa força F2, ela é maior que F1. Mas ainda assim, o bloco não sai do lugar. Ou seja, a velocidade aqui nessa situação ainda é nula.
Repouso. Somatório de forças igual a zero. Equilíbrio, ou seja, tem alguma coisa contrabalanceando F2 aqui que eu vou chamar de FA2. Força de atrito 2. E tem que ser igual. Condições, normal igual ao peso. O que mais? F2 é maior, é igual a FA2. Beleza? Lembrando que esse F2 ele é maior do que aquele F feito na situação anterior. Ou seja, eu aumentei a ação, a reação também aumentou. Qual é o atrito que está aqui nessa situação? Ainda está. O bloco movimentou? Não. Então, o atrito ainda é estático. Vamos chegar agora numa situação limite? Vamos para uma situação 2C, onde esse bloco está prestes a se movimentar? Como assim, Fernando? Seguinte, vamos lá, vamos pegar o nosso bloco aqui, apoiado aqui numa superfície horizontal. É sempre bom, nunca é demais falar isso, porque vocês têm que guardar isso. Tá aqui o meu bloco de massa M. Ele tem massa, está próximo da Terra, evidentemente tem peso. O peso sempre apontando para o centro da Terra, isso também não pode se esquecer. Se ele age na superfície com peso, a superfície devolve em reação, terceira lei de Newton, uma normal. E agora o camarada está fazendo uma força F3. E aqui o bloco está naquela iminência de se movimentar, mas ainda assim existe uma força de atrito 3 ali. Lembrando que esse F3 é maior que o F2, que por sua vez é maior que F1. Evidentemente, nós vamos ver que FA3 também vai ser maior que FA2 e que também é maior que FA1. Só que esse F3, ele é uma situação limite. E se ele é uma situação limite, a gente vai falar que ali é onde o bloco ainda não se movimentou, ou seja, velocidade aqui é igual a zero, ou seja, está em repouso, mas ele está no máximo do seu atrito estático. Bom, se ele está no máximo do seu atrito estático, eu vou chamar ele carinhosamente, a partir de agora, de Fmax. Força de atrito estático máximo. Ok? Essa força de atrito estático máximo, ela vai ser igual... Opa, peraí, eu liguei a seta no lugar errado, perdão. Essa força de atrito estático máximo, ela é igual a F3. Beleza? Essa força de atrito estático máximo é igual a F3. Lembrando que eu não posso pôr vetor aqui, porque eu estou afirmando que um vetor é igual ao outro. Então, tá aí. Como que se calcula esse Fmax? Cálculo de Fmax. Cálculo de Fmax. O cálculo de Fmax é até relativamente simples. Ele depende da normal. Fmax, ele é diretamente proporcional à normal. Beleza? Mas como assim, Fernando? Olha, o atrito ele não depende do peso. Guarda essa informação. De jeito nenhum ele depende do peso. Mas ele vai depender da normal. Por quê? Por uma situação muito simples. Por enquanto, a gente está aqui nos planos horizontais. Planos horizontais, na maioria dos casos, a normal é igual ao peso. Mas em planos inclinados, como a gente viu no vídeo anterior, da terceira lei de Newton, essa normal não é mais igual ao peso. Ela é menor que o peso. Tá? Então, a força de atrito ela depende única e exclusivamente da normal, não do peso. Aliás, única e exclusivamente não, porque depende do tipo de superfície também. E é exatamente nesse ponto que eu quero conversar com vocês agora.
Para tirar esse sinal de proporção e transformar numa igualdade, nós vamos ter que inserir uma constante. Essa constante eu vou chamar de μ, vezes a normal. O que é o μ? μ é o que a gente chama de coeficiente de atrito. Nesse caso aqui, para a Femax, o atrito é estático, né? Então vamos colocar isso aqui. Atrito estático. Atrito estático. Se o atrito é estático, esse coeficiente de atrito aqui, ele vai ter que ser estático. Beleza? Lembrando que o μ, ele depende, ele é o tipo de superfície. Ele mostra o quão porosa é essa superfície. Se a superfície for lisa, praticamente atrito zero. Se a superfície for rugosa, porosa, oferece resistência, né? É como se eu tivesse essas pontas do dedo aqui encostando na outra. Então, eu tenho aquela força de resistência de um com o outro, né? Quando um encaixa com o outro assim, né? Aí fica difícil. Então, nesse caso aqui, nós temos atrito estático. Perfeito? Lembrando, a força de atrito depende da normal, não do peso. Perfeito? Vamos para o nosso último caso de hoje? O último caso de hoje é quando eu rompo essa força de atrito estático. Eu falei aqui no caso anterior que o bloco estava prestes a se movimentar. Mas se eu fizer um totozinho, uma força mínima, além dessa força de atrito estático máximo que eu fiz aqui, como é que fica? O corpo entra em movimento. Então, no nosso 2.d aqui, ó, corpo em movimento. Qual é o movimento, Fernando? Olha, é um movimento variado, tá? Ele não pode ser um movimento retilíneo uniforme, que isso fique bem claro, tá? Mas ele pode ser retardado, acelerado, Fernando? Pode sim. Mas aí, em cada caso, você tem que olhar bem onde estão esses vetores para você não confundir, tá? Mas o movimento tem que ser variado, beleza? Então vamos lá, o nosso bloco agora rompeu a barreira do atrito estático e agora ele entrou em movimento. Eu não sei se meus desenhos estão ficando claros para vocês aí. Desenhar na tela aqui é muito diferente do que desenhar em papel, né? Então agora nós vamos ter que... vamos colocar os vetores de praxe, né? Peso, tá aí apontando para o centro da Terra, vale mg, segunda lei na parada. Terceira lei determina se o peso age na superfície, a superfície devolve uma reação chamada normal. Essa normal, nesse caso aqui, vai ser igual ao peso, porque o plano é horizontal, não é isso? E eu vou fazer agora uma força F4, né? Já lembrando, ó, F4 agora, ela não é maior que Femax, ela é menor que Femax. Por quê? Quando você faz aquela força que tira o objeto do repouso e põe em movimento, você já notou isso quando você arrasta um móvel pesado dentro de casa, você dá primeiro aquele tranco, né? Pum! Aí ele rompe a barreira de atrito estático e começa a se movimentar. No que começa a se movimentar, a inércia está a favor dele, tende a deixar ele em movimento. Então o que acontece? Essa força, você já não faz mais tanto esforço quanto antes. Então nesse caso aqui, a força 4, ela é menor que Femax, tá? E como ele não está em equilíbrio, o movimento é variado, ou seja, a somatória de forças nessa situação aqui é diferente de zero, vai aparecer uma força de atrito aqui, que eu vou chamar de força de atrito 4, e essa força de atrito 4, ela não vai ser o suficiente para manter o bloco em repouso, tá? Ou seja, a força 4 ela é maior que a força de atrito 4. Não é à toa que o bloco entrou em movimento. Beleza? Bom, essa força de atrito 4 a gente chama carinhosamente de força de atrito cinético. Claro, você saiu de um atrito estático para um atrito agora cinético, querido. Atrito cinético.
Ou seja, entrou em movimento. Se entrou em movimento e o movimento é variado, está sobrando força. E eu quero calcular aí a resultante dessas forças, não é verdade? Mas antes, vamos calcular esse atrito cinético? Então, ó, cálculo do atrito cinético, do FAC, da força de atrito cinético. Bom, da mesma maneira que a gente pensou aqui, para o Femax, nós vamos pensar lá também. Ou seja, essa força de atrito cinético, ela é diretamente proporcional à normal. Lembre-se, forças de atrito, sejam elas cinéticas ou estáticas, dependem da normal, não dependem do peso. Guarda isso, por favor. Para tirar esse sinal de proporção, colocar numa igualdade, a gente já viu lá também na força de atrito estático máximo que a gente tem que inserir uma constante. Constante μ. Opa! Constante μ vezes a normal. Essa constante μ, no caso aqui, como o atrito é cinético, nós vamos chamar esse atrito agora de cinético. Observações importantes, meus amigos. Vou colocar aqui de azul, tá? Observações importantes, porque é muito importante isso que eu vou falar agora. Se inscrever no canal, isso também é importante, mas aqui nós temos que considerar uma coisa. Esse valor de μ, seja ele cinético ou estático, ele é um valor quebrado, tá? Ele está sempre entre 0 e 1, beleza? E uma outra condição, o atrito estático, ou seja, o coeficiente de atrito estático, ele sempre vai ser maior que o coeficiente de atrito cinético. Como assim, Fernando? Ora, você não viu aqui que Femax é maior que essa força de atrito que apareceu aqui, no caso 4, no bloco se movimentando? Por quê? O coeficiente de atrito mudou. Beleza? Então, o coeficiente de atrito estático é 1, o cinético é outro. Você arrastou um móvel pesado, ele tinha um coeficiente de atrito estático. Saiu da condição de repouso, passou a ter um coeficiente de atrito cinético. Coeficiente de atrito cinético este menor do que o estático. Perfeito, meus amigos? Então, espero ter ajudado, espero que todo mundo tenha entendido, espero ter colaborado aí com vocês. E até a próxima aula. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que você ajuda o professor aí, tá legal? Coloquem dúvidas aí no comentários do vídeo, no YouTube mesmo. E é isso aí. Um forte abraço e vamos que vamos!